Olá, eu sou a Susana. Eu sou o Sérgio. E hoje vamos falar do Mutant Blast. Mutant Blast é o filme que nos faz apaixonar por uma lagosta mutante. Um filme sobre amizades improváveis, festas sem distanciamento e, claro, zombies. Ou algo parecido com isso. Uma produção portuguesa de baixo orçamento, mas que mesmo assim consegue uma quantidade insana de cabeças esmagadas, duelos épicos e muitos litros de sangue. Então o que é o Mutant Blast? O Mutant Blast, primeiro, antes de mais, é um filme divertido, que se enquadra no género dos filmes trash. E o que é que são os filmes trash? Filmes trash são aqueles onde a história basicamente é uma desculpa para tu poderes meter no filme aquilo que realmente queres, que são cabeças a explodir, zombies, mutantes. No entanto, aqui o Mutant Blast acabou por te surpreender porque tem personagens mais complexas do que aquilo que estarias à espera. Sim. E tu, no fim, acabas o filme com uma ligação emocional a essas mesmas personagens. Pois acabas, e eles aqui conseguiram uma coisa excepcional, que foi pegar numa lagosta mutante Certo. E dar-lhe profundidade e significado, e é uma personagem complexa, ao contrário de qualquer uma das personagens do filme Solo, do Diogo Morgado. Let's have a secret, shall we? Que é um filme do mesmo ano, mas completamente desinteressante. Sim, e é assim, a história deste filme é basicamente aquilo que já se viu noutros filmes, que é uma secção militar secreta que está a desenvolver super soldados, e há uma facção rebelde que tenta raptar um desses super soldados. O problema é que aqui, aos primeiros 10, 15 minutos do filme, tu és completamente atirado para outro rumo. Acontece uma coisa que muda completamente o percurso do filme e tu começas a perceber que isto é uma escalada gradual a diversos níveis de insanidade. No entanto, o filme consegue te prender até ao fim. É verdade, só há aqui uma coisa que é constante neste filme, que é a narrativa do Pedro e da Maria, que são desempenhados pela Maria Leite e pelo Pedro Barão Dias. Sim, a Maria Leite, que pronto, acaba por dar um pouco mais de dignidade a este género de filme. É a melhor atriz deste filme. Os outros também safam-se, mas ela é realmente a melhor, e que nós já tínhamos visto no Diamantino. Sim, precisamente. E a relação deles, eles tentam fugir da zona não é zona de impacto, mas é a zona principal ali de desgraça, para a base militar, a base de rebeldes de onde ela pertencia. E ao longo do caminho vão conhecendo uma data de personagens cada vez mais insanas, tal como tu disseste, e acontece todo o género de coisas, peripécias e coisas esquisitas, que nem dá para imaginar, mas que te vão mantendo sempre interessado ao longo do filme. Quer dizer, tu chegas a uma altura em que tu já desistes de tentar perceber aquilo. Sim, só aceitas o que te aparece, mas lá está, porque está bem feito e te interessa. Esses personagens que vão, esses novos personagens que vão aparecendo ao longo da história, há ali malta que parece que foi tipo do Festival de Músicas do Mundo de Sines. Ou do Carnaval de Torres. Sim, eles têm aqui muitos efeitos práticos, não têm nada feito a computador, e ainda bem, que eu acho que estragaria por completo o filme. Sim, uma das coisas que nós aprendemos quando ouvimos a entrevista do realizador, do Fernando Al, no podcast das Nalgas do Mandarim, foi que o personagem Jean-Pierre, o tal que é uma lagosta, só não é um fato completo de lagosta, porque não havia orçamento, então decidiram meter-lhe fato e gravata, o que, ao fim e ao cabo, acabou por dar uma outra dimensão ao personagem, porque eles começaram a perceber, mas porque é que a lagosta está vestida com fato e gravata? E se não fosse essa restrição no orçamento, tu provavelmente acabarias ali com um personagem que não teria tanta densidade e não seria tão interessante, e com o qual tu não te irias ligar emocionalmente tão facilmente, como acabou por acontecer. Acaba por ser uma história de união e de amizade entre estes personagens completamente improváveis. Certo. Tu consegues criar ali quase uma família com humanos, mutantes, lagostas mutantes. É tudo muito esquisito, e eles no fim eles acabam por se unir ao ponto de aceitar fazer sacrifícios uns pelos outros, não é? Sim, lá está, é uma bela história de amizade. É verdade. Pois acaba por ser. E mesmo a própria Maria, a única missão dela era levar lá o super soldado para a base, e aquilo acaba por se transformar. Ela nem segue a missão dela, porque depois quer salvar as pessoas. O Pedro Barão Dias faz-me lembrar a personagem que ele desempenha. O Pedro faz muito lembrar o Ash do Evil Dead. Sim,
Sim, há ali uma data de paralelismos, nós não vamos contar porque vejam por vocês o filme, mas é como tu dizes, ele acorda ali numa situação, para já acorda de ressaca, não é? Depois de uma noitada de festa, acorda de ressaca e depois vê-se ali numa situação que ele não percebe o que é que está a acontecer e com alguma sorte e fazendo as neiras consegue então navegar e vai-se safando até encontrar a personagem da Maria. Ele reage bem para quem acorda de ressaca, tem os amigos a deitar como ele Reage vive. muito bem. Ele até reage bastante bem e tem boa escolha de tapete de sala, por acaso, não sei se reparaste. Sim. Sim. E estavas a falar nas influências dos realizadores que são notório. extremamente óbvias, não tanto aqui no filme, mas mais se calhar nas curtas. Acho que em tudo, mesmo no Banana Motherfucker, tens a influência do Sam Raimi, é evidente na parte em que tens a presença maligna que é a banana a ir atrás das pessoas. E aqui tens a menção óbvia ao Army of Darkness do... O nosso Army of Darkness, neste caso é o Castelo de Almorol. Correto, e as localizações são boas. Lá está, não estás propriamente nos Açores, mas tu mesmo aqui no continente tens... Sim, pronto, e nós estamos a falar das curtas porque o realizador, a única coisa que nós vimos dele, e acho que deve ser as únicas coisas que estão disponíveis para ver, são estas duas curtas, o Banana Motherfucker e o Papau Wrestling. Papau Wrestling. Esteja me baralho. Não só fácil de dizer, ainda por cima quando estás com o aparelho de dentes, mas estão as duas disponíveis no YouTube. A gente põe aí os links para vocês verem. Algo que temos de falar também é a banda sonora. E se calhar é uma coisa que muitos dos filmes portugueses se calhar não dão tanta atenção, porque eu gostei muito tem influências completamente a John Carpenter dos anos 80 e tem aquele synthwave que está um bocado agora na moda, tipo bandas como por exemplo o Carpenter Brut, e é outra coisa que também melhora o filme, apesar de ter tido um orçamento, nós não sabemos, mas deve ter sido mesmo muito pouco. Houve uma parte que foi a Troma Entertainment, que é eu só conhecia a Troma por causa da SIC Radical, que dava uma série com o Lloyd Kaufman, mas nunca fui grande fã dos filmes, porque também nunca prestei grande atenção. Não. Vimos agora o Toxic Avenger, sim, mas é um filme muito para adolescente. Muita aquelas cenas de sexo demasiado gratuito. Aqui é um filme mais maduro, mais adulto, e é um filme realmente interessante. E o filme falado em português, não foi preciso estar a pôr atores a falar em inglês. Certo, e infelizmente sofreu do mesmo mal que o Capitão Falcão, que foi, ninguém foi ver o filme aos cinemas, incluindo nós. É verdade. E se calhar um dos problemas foi a data de estreia, se calhar não foi as melhores, porque o filme estreou uma semana depois de ter estreado o Joker e foi completamente abafado. Toda a gente só falava do Joker, nós próprios fomos ao cinema ver o Joker e eu nem reparei que isto estava em cena. Também não sei se estava presente em todas as salas. Foi isso, foi a parte do Joker e foi também o ter estreado uma semana antes do Zombieland 2, que apesar de tudo eu acho que é um filme bem inferior ao Mutant Blast. Sim, este não é um filme de zombies como é o Zombieland, é assim quase uma carta de amor aos filmes de zombies. É uma história de amizade. Sim, é uma história de amizade. Olha, eu só tenho a dizer que enquanto estava a ver este filme fiquei com um bocadinho de inveja das pessoas que participaram no filme, porque parecia que se estavam a divertir tanto que aquilo deve ter sido fantástico filmar aquilo. Sim, tu notas mesmo no próprio filme um sentido de camaradagem. Olha, enfim. A única forma que nós agora podemos contribuir é comprando o DVD que há de sair brevemente e a t-shirt. Nós vamos também deixar aí os links porque é um projeto que acho que merece ser visto por mais gente. Infelizmente... Também é um filme de nicho. É um filme de nicho, no entanto é uma produção portuguesa que está bem feita, com muito pouco orçamento. A RTP pegou no filme, mas infelizmente decidiu mostrá-lo de uma sexta para sábado, a 2:45 da manhã. Quer dizer, ninguém vai ver esse filme. Tudo bem que está no RTP Play, mas eu não vejo assim grande trabalho de promoção por parte da RTP. É uma pena este filme ter passado muito ao lado cá em Portugal, porque merecia realmente ser visto por muito mais gente. Sim. Até porque lá fora teve uma aceitação muito grande em todos os festivais a que foi. Sim, até num festival de cinema fantástico no Brasil ganhou o prémio para melhor ator e para melhor argumento. E o argumento é bastante bom. E cá no Motel X houve uma indicação especial do júri para a Maria Eleito, para melhor atriz. Porque realmente o filme merece. O filme está... Obviamente notam-se totalmente as restrições de orçamento, mas acaba por não desfavorecer em nada ao filme. Tu vês o filme e não estás minimamente preocupado com isso. Lá está, porque está bem escrito
e tu acabas por Exatamente. te interessar pelos personagens. Está bem escrito e tens. Pá, eu não posso reforçar isto vezes suficientes. O Jean-Pierre, uma personagem que é uma lagosta, consegue ter ali quase dissertações filosóficas sobre a morte ou o sentido da vida. C'est parce que les homards et les autres animaux n'ont pas votre technologie que nous ne sommes pas intelligents. E tu no fim acabas mesmo emocionado com ele e até vês, olha, as animações finais dos créditos também estão muito boas, em que até vês o casamento dele com a sua Claudine. Claudine? Deve ser, Acho que é provável que seja. Olha, eu gostei sinceramente e recomendo verem, porque agora ainda por cima está no RTP Play. Ou se quiserem, como nós, mais tarde comprar o DVD. Sim, para apoiar a produção naquilo que é possível. O DVD e a t-shirtzita do Jean-Pierre. Epá, e bebam umas cervejas enquanto estão a ver e de certeza que não se vão arrepender. Já sabem, se gostam dos nossos vídeos, sabem o que é que têm de fazer. Sim, clicar nos vídeos certos. E olha, E acho que está tudo. tá. Até para a semana. Até para a semana.